Estamos de volta com o Horizonte Debate. No programa de hoje, falamos sobre acesso das redes sociais aos seus dados. Ou seja, as grandes operadoras, o Google, o Facebook, a Apple, com relação àquilo que você navega e produz e consome na internet. Participe conosco pelo WhatsApp da TV Horizonte, no 31 99642 8473. Já é um projeto bacana que estamos pensando em um Horizonte Debate com plateia. O Juan, do bairro Nazaré. Juan, você é meu primeiro convidado, tá? Saiba que você será meu convidado de honra. Olha que bacana a pergunta do Juan, Elbert Matheus. Boa noite, sou Juan, do bairro Nazaré. A que interessa uma pessoa postar fotos nuas, de sexo ou no banho nas redes sociais? Sabe que isso é acessível, ninguém é inocente, faz sabendo o que vai acontecer. Eu mesmo tenho redes sociais e nem fotos minhas eu coloco, muito menos informações pessoais. As pessoas fazem o que fazem, não é por inocência, é por vaidade. Vocês concordam? Matheus, acho que tem um ponto bom aí para a linha jurídica, né, de raciocínio jurídico, mas depois eu me posiciono tecnicamente. Talvez por querer exposição, mas não é porque eu postei uma foto, que seja uma foto, né, íntima, que eu autorizo alguém a utilizar essa imagem para outro fim. Enfim, fala-se muito de Carolina Dickmann é uma pessoa pública, mas porque ela é pública, a imagem dela pode ser usada ao bel prazer de qualquer pessoa? Absolutamente. O direito está aí para coibir esse uso indevido. Então a gente tem que refletir, não é nem talvez por que a pessoa colocou a foto lá, é por que alguém acessou aquela foto e está utilizando como forma de chantagem ou criar um meme e etc. O problema não é nem a pessoa postar, é o uso indevido, não autorizado daquela imagem. Agora, no caso do Juan, por exemplo, ele tem a rede social, mas ele se mostra muito crítico da rede social, porque ele tem, mas ele não posta nada que é íntimo dele, né? Assim, o futuro é a gente não postar nada. O futuro, então, saia. Então, não pertence a esse negócio aqui mais. Acredito que não, absolutamente. Ao mesmo tempo, muitos autores dizem que a privacidade vai acabar. Dificilmente. Eu também não acredito. Na minha opinião, não é que vai acabar. A gente tem que pesar essa linha, vai ficar muito tênue. O argumento técnico, Elvis. Porque depois eu quero entrar com isso que está no seu pulso. Sim, um relógio, tá bom. Esse ponto do Juan, e eu vou pegar o seu ponto também, mas vou trazer para o mundo real. Porque a gente de tecnologia nada mais faz do que entender problemas reais e achar soluções virtuais. Né? Esse é o princípio de um software. Se eu estou com a janela do meu apartamento aberta, eventualmente estou trocando de roupa, e alguém fotografa e expõe, é quase análogo ao que aconteceu na rede. Né? Talvez ali eu me voluntariei e postei. Eu preciso entender que tipo de rede o Juan acessa, né? Porque a gente tem vários tipos de redes. Eu tenho uma rede como um Tinder, e se ela está com esse objetivo, se essa pessoa que postou está com o objetivo de se relacionar e encontrar parceiros, ok, o Tinder é apropriado para isso. Né? Não uso o Tinder, mas acredito que o termo de uso traga alguma coisa nesse sentido. Agora, se eu publico isso no Facebook, talvez não é o mais adequado. Agora, talvez o Juan esteja no LinkedIn, né, que é uma rede mais profissional. Então, há protocolos, como também há protocolos na vida real. Então, do ponto de vista técnico, eu volto ao início da nossa fala no bloco anterior. Parecido com o comportamento que você possa ter numa festa de gala Excelente e ponto. no carnaval. É isso mesmo. Né? Eu não vou para uma festa de gala de sunga e de biquíni, né? E vice-versa. Então, esse é o ponto. Assim, eu preciso me preocupar primeiro na vida real e depois me transpor para a vida virtual. Esse é o ponto técnico que eu queria trazer. Olha que bacana. O Luciano de Contagem acabou mandando uma pergunta que é parecida com isso aí, Albert. Hoje em dia, em sites de RH, tipo LinkedIn, principalmente, acessamos. E ao fazer cadastro, somos direcionados para um app onde depositamos nossos dados. Daí vem a sincronização de contas e por aí vai. Tenho grande preocupação. Prefiro centralizar no vagas.com somente. Ou seja, ao invés dele alimentar uma rede social, ele entra num site, né? Como pensar isso?
que tem a mesma funcionalidade. Ou seja, Luciano, de contagem... Não tem nada aí. Enfim, protege, obviamente, vamos falar aí de protocolos de segurança e etc. O Vagas.com é uma empresa conceituada, enfim. O LinkedIn é a maior empresa de recursos humanos de relacionamento do mundo. Então, talvez, posso estar falando aqui, não comparando... mas aí eu penso assim, mas talvez um segmento, site, sei lá, o segmento de conservação de prédios. Sim. Talvez instalar mais no Vagas.com. Agora, talvez direito, definitivamente no LinkedIn é a ferramenta mister para poder encontrar emprego. Agora, eu fico pensando o seguinte, e meu amigo telespectador da TV Horizonte não se iluda, né? Quando um programa ele viraliza na internet, né? Quando um programa tem grande acesso de audiência, as TVs, os jornais, os sites, eles vendem o espaço específico daquilo ali. Então, um programa em horário nobre na televisão, ele é vendido mais caro do que um programa sábado, 2 horas da manhã, por exemplo. Agora, o LinkedIn, que o sujeito fica ali o tempo todo, o LinkedIn é do Facebook. É da Microsoft. E aí, o que a gente faz? Então, eu também não quero... O indivíduo que fica ali o tempo inteiro alimentando aquela audiência, ele pode chegar para o escritório do Matheus e falar assim, olha, eu estou com um usuário aqui que fica em média 4 horas conectados nesse processo. Eu te vendo esse anúncio por X. Ou seja, você está alimentando dados. E é esse exatamente o modelo de negócio deles, como a gente disse no começo. O LinkedIn vende serviço de recolocação. Sim. Enfim, o Facebook... O Tinder também, de certa forma. Sim. Todos eles têm como modelo de negócio, ou a maioria deles, transformar dado em informação e vender informação. Mas deixa eu trazer um contraponto, porque a gente até agora fez uma discussão bastante rica e estou gostando muito disso, porque tem uma perspectiva, né, talvez do lado psicológico, né, sua área de formação, lado jurídico, eu tentando trazer aqui um lado mais técnico. Mas eu não queria demonizar a rede social. Né? Ela tem fundamentos de negócio. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, no LinkedIn e que foi comprado por um valor bastante expressivo pela Microsoft, é porque viu ali um benefício muito grande de se integrar isso numa plataforma. Eu confundi. Eu queria dizer que o Tinder é do Facebook, aí eu me confundi. Perfeito. Então, na hora que eu coloco o meu perfil, eu tenho uma plataforma séria, né? Eu, até então não ouvi nada que desabone um LinkedIn, falando especificamente dessa rede social. Eu tenho uma plataforma séria e que me expõe de uma forma muito positiva. Mas que exposição é essa? É a exposição que eu criei. Né? Mas, eventualmente, chega um contato para mim me pedindo acesso. Olha, me acesse ou me tenha... Faz uma conexão, né? Me permita... E eu nunca vi. Aí começa a tratativa dos algoritmos. Né? O que é um algoritmo? Ou seja, eu estou desenvolvendo ali um padrão de um código de software que vai tentar fazer um encontro de perfis, de interesse, etc. Porque quanto mais eu aumento essa escala, eu consigo te tornar mais atrativo. Agora, Elbert, semana passada, na sexta-feira, o YouTube, que é do Google, acabou sendo processado e condenado porque estava acessando crianças e o dado dos familiares, dos pais. Eles punham anúncios dentro de, né, ou em intervalos de vídeos, mas a forma com que ele chegou àquela informação de que quem estava do outro lado era uma criança, ou qual propaganda é melhor para aquele tipo de perfil, ele acessou dados que talvez o usuário, o dono da conta, não tenha autorizado, consentido. E aí a gente vai naquele caso da Cambridge Analytica. Começou com... a ideia é a seguinte, aquilo é uma pesquisa que foi criada por salvo engano, psicólogo, e a empresa comprou esse algoritmo, né, essa teoria, essa tese, transformou aquilo em um software e colocou ele dentro do Facebook. Mas o Facebook ele autorizava sites de pesquisa, nós não.
Não, talvez o Elbert. Mas como uma empresa de pesquisa. Esse é que é o limiar. Não só pesquisa, tá? Aplicativos também. Quando eu pego aquelas coisas que parecem inocentes, eu clico aqui, troco meu rosto, deixa eu me ver mais antigo. Ok? Na hora que eu fiz isso e não li o termo de uso, eu dei acesso à minha base, eu dei acesso às minhas conexões. Sim. Né? E talvez só é o para ponto traduzir, do então, analítico, né? aquela modinha lá de ficar transformando, você envelhecendo, aplicou aquilo ali e aquela filtro. Empresa, ela teve acesso a tudo que você posta, inclusive o seu perfil político, aquilo que você curte. Depende. O caso específico, nós tivemos 2 casos. O caso da Cambridge Analytica era, um software foi introduzido dentro da base de dados com a autorização do Facebook, obviamente, e de quem quis instalar, quem quis linkar aquele software ao perfil dele. O problema é que, quando eu aderi, enfim, eu me aderi àquele software, eu autorizei que aquele software tivesse acesso aos meus dados, mas o software acessava os dados dos meus amigos, sem a minha autorização e sem a autorização deles. Por isso que a base inchou, a base cresceu. O caso daquele aplicativo de envelhecimento, a maior polêmica, inclusive, o IDEC, que é o Instituto de Direito do Consumidor, de proteger, e o PROCON de São Paulo, eles autuaram a empresa porque dentro do termo de uso dela estava dizendo que ao envelhecer a minha foto, ao usar o programa, eu concedia ao aplicativo o direito perpétuo de usar a minha imagem. Ou seja, eu dei a ele a minha foto. E ele pode fazer o que ele quiser com ela. Inclusive, dentro dos termos, ele podia utilizar. Então, ele gostou, falou, esse modelo ficou bonito. Eu vou usar isso aqui numa propaganda. E eu não podia falar mais nada, porque eu autorizei a ele. Então, esse é um... Que programa bacana de fazer. Agora, será que o relógio na mão do Elbert, ou o seu voto, foi influenciado por essas plataformas? Estamos livres? Até daqui a pouco.